Sejam muito bem-vindos ao Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Então aproveite, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos falar a respeito de um país, digamos assim, com a maior área do globo terrestre, 143 milhões de habitantes. Vamos falar de qual país? Rússia. Eu já estive na Rússia, não foi por muito tempo. Nosso host também, Eriksen, já esteve na Rússia. E então a gente vai fazer um bate-papo, tendo em vista também aí as mídias sempre estarem tratando da Rússia, principalmente por conta da guerra. Mas a gente não vai dar tanto enfoque na guerra, né? A gente vai bater um papo sobre o país, sobre o turismo. E se pode também, se é possível visitar a Rússia hoje, né? Em meio a tantas tensões, né? De guerra, rumores de guerra, enfim. Bom, então vamos começar aqui, Eriksen. Bora lá, falar sobre a Rússia. É um país que realmente demanda um desafio, cara, porque a gente tá falando de um país gigantesco. É um país que tem 11 fusos horários. Você tem noção do que é isso? O Brasil tem 4. O Brasil tem 4. E é grande, é um país gigantesco. Imagina um país que tem 11 fusos horários. No momento que eu já ouvi dizer que no momento em que o sol está se pondo, principalmente no verão, no momento que o sol está se pondo em Moscou, em Vladivostok, Está na raiando. Rússia, ele já está raiando. Então, se Para quem não localiza Vladivostok, põe o mapa aí e mostra onde é que tá Moscou e mostra onde é que tá Vladivostok. Se eu não me engano, são coisas de 8, 9 horas de voo. Sim. Você chegar de um lugar no outro, ou 10 horas de voo. Sim. Vladivostok tá perto do Japão, tá perto da Coreia do Norte. É um lugar que a galera passa férias na Tailândia. O pessoal de Vladivostok não passa férias na Europa, passa férias na Tailândia. Exato. Pequenininho o país. Pequenininho. Então é um país que demanda um desafio aí pra gente conversar sobre. A gente tem um conhecimento no assunto, já fomos lá, estudamos o país. Então vamos tentar trazer para você que está assistindo algumas curiosidades sobre a Rússia, né? Quando fala de Rússia, a galera lembra de duas principais cidades, que é São Petersburgo, que é onde eu fui, e Moscou, Onde eu estive. que é a capital. Também estive lá em Moscou. Mas vamos lembrar de algumas cidades grandes, famosas na Rússia aí, que tem todo um contexto histórico, né? Vamos lembrar de Ekaterinburgo, Novosibirsk, Kazan, Vladivostok, Irkutsk na Sibéria, que é a capital ali. Mais fria do mundo. É uma das mais frias, mas na Sibéria tem várias cidades ali que estão na mesma pegada, né? Sim. Acho que Yakutsk, que Yakutsk, eu confundi até o nome. tem um nome parecido ali, também está na Sibéria. Quando fala Sibéria, o pessoal acha que é uma cidade. Não, a Sibéria uma ela região ocupa, gigantesca, se eu não me engano, ela ocupa 70% do território russo. Então imagina o tamanho que é essa Sibéria, né? Que é onde, no passado e até ainda hoje, algumas penitenciárias e locais de recuperação aí de pessoas que cometeram delitos na Rússia, prisioneiros eram mandados para lá, né? A história fala isso. Vamos lá, Eriksen. Você conheceu São Petersburgo e Moscou. Fala um pouco aí da tua impressão. Tua primeira impressão quando você chegou na Rússia. Eu baixei a primeira vez em Moscou, sozinho, não tinha ninguém comigo. Foi um susto de cara já, porque eu não falava absolutamente nada de russo, não sabia ler cirílico, então põe aí, edição, nosso alfabeto cirílico aí, só para o pessoal ter uma noção. É um alfabeto completamente diferente, onde existem apenas 5 letras iguais, que é o Tonka, é um mnemônico para você lembrar, T-O-M-K-A. São as únicas letras iguais, o resto é tudo diferente. Então você chega no metrô, você já bate o olho lá na placa, você já toma um susto, já. Você deve ter tomado esse susto também. Sim, com certeza. Porque você não consegue decifrar o que está escrito ali. E aí você pergunta para a pessoa que linha você tem que pegar. E ela vai falar algo como Tverskaya. E aí você olha para lá e você fala, puta, não estou enxergando nenhum A, nenhum I aqui. Então é complexo. A paulada vem forte logo na chegada. Sim. E aí você vai fazer o quê? Trocar uma palavrinha em inglês com o coleguinha do lado. E o coleguinha não vai entender você, geralmente. Só a galera bem nova ali, pessoal de 15, 20 anos, tem um inglês fluente. Caso contrário, não vai entender o que você está falando. Eu senti, desculpa te interromper, eu senti essa dificuldade quando eu e o Eduardo fomos para Moscou. No momento que a gente foi pegar o táxi para conseguir conversar com o taxista e para eu falar assim, pô, será que esse cara tá tentando me passar a perna? Inclusive a gente ligou depois. Eu já tive que usar o Google, então eu acho que eu tenho até um vídeo assim, eu falo alguma coisa em português e daí o Google
faz a tradução para ele, e a gente foi conversando com o celular desde do aeroporto até o nosso hotel, que ficava próximo ao Kremlin ali, né? Então, realmente, assim, diferente dos países europeus ali da parte ocidental da Europa, se você for para a Rússia ou para qualquer país ali, né, nas intermediações, se prepare que o teu inglês pode não ser o suficiente, mesmo que você saiba falar inglês fluente, né? Com certeza. Antes de a gente entrar nos pontos turísticos aí de Moscou, de São Petersburgo, vamos falar um pouquinho da história, né? Da história Importante. da União Soviética. Claro, a história da Rússia, ela remonta aí milhares de anos, né? Mas vamos pegar aí só da década aí de 1900 para frente, né? A gente vai lembrar aí dos nomes famosos que todo mundo já ouviu, pelo menos na aula de história, né? A gente vai lembrar do Lenin. Romanov, dinastia Romanov e Isso é anterior a muito Lenin. antes ainda, né? Vamos lembrar do Stalin, vamos lembrar do Khrushchev, vamos lembrar mais recente ainda, Gorbachev, né? Que foi o cara que implementou as duas medidas famosas, Perestroika e Glasnost. Perestroika e Glasnost, abertura econômica e política da Sim. Rússia. E culminou aí, alguns até culpam ele, né? Com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E essa União Soviética ela é tão forte na época que o idioma russo é falado hoje em mais de 11 países, ainda hoje. Vamos elencar alguns países aqui? Bora, vamos Então, elencar. vamos lá, é Rússia, Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia, Cazaquistão, Estônia, Letônia, Lituânia. Lituânia, Chechênia, Ali aí não é nem classificado como um país hoje, né? Mas enfim. Geórgia. Aí tem os países que falam russo e outra língua, que é o cara da Geórgia, da Armênia, o pessoal entende russo. Armênia. Bulgária, o pessoal fala russo Sim. na rua. Então uma imponência que a União Soviética atingiu naquela época que está presente no idioma das pessoas hoje, né? Sim. Enfim, e agora tá o Vladimir Putin, que assumiu em 2000, acho que em 2008 ele saiu e voltou em 2012. Exato. E continua ainda no poder hoje, que é o famoso aí, que ficou mais famoso ainda agora, né? Pra quem não conhecia ele, Sim. o Vladimir. Vladimir Putin, ele começou como um agente da KGB em Dresden. A gente conversou num episódio passado a respeito do que você esteve em Dresden, né, na Alemanha, na época da Cortina de Ferro, ou seja, na época da Guerra Fria. E com a queda da União Soviética, principalmente em 1991, né? Ele volta para a Rússia, ganha capital político trabalhando para alguns políticos, até por conta da sua influência. Uhum. E aí ascendeu aí a presidência da Federação Russa, né? Federação essa que foi desmembrada de alguns países que faziam parte da União Soviética, mas que depois, né? Após o início de uma recessão econômica na década de 90, até um país, né, com uma economia totalmente não, mas bem comunista, né, para você depois se adequar ao mercado de trabalho, se adequar ao capitalismo, eles patinaram alguns anos, mas depois tiveram uma ascendente muito grande, até meados ali de 2010, né? E isso é perceptível quando você visita as cidades da Rússia, isso é perceptível quando você vê o que a Rússia exporta, né? Como, por exemplo, gás, carvão, metal, né? Então é um país imponente, é um país economicamente muito forte e com uma rica cultura. Se a gente for falar do Império Russo, a gente vai estar falando aí idos de 1600, né? Sim. Então é um país, assim, repleto de história, né? Exatamente. Vamos trazer um pouquinho os pontos turísticos de Moscou. O que se visitou lá em Moscou que você lembra, assim, para começar aí? Bom, primeiramente, como o nosso hotel ele ficava algumas quadras ali do Kremlin, né? Que é a sede do governo desde a época da União Soviética, né? 1920, 1930. Então a gente deu uma passada no Kremlin, né? Então é um pátio gigantesco e tem a famosa, ao fundo, né? Tem a famosa basílica, a famosa Catedral de São Basílio, né? Que fica lá ao fundo ali. Vai aparecer também aqui durante o vídeo aqui do nosso podcast, que é uma arquitetura muito, muito singular, né? Bora colocar nossas fotos também no Kremlin, na Praça Vermelha ali, né? Sim, Praça Vermelha. Um ponto icônico da cidade. E você esqueceu de mencionar que além desses pontos aí, que é a sede do governo ali, né? E a igreja, o famoso Shopping Gun, que é um shopping que fica ali, que faz o quadrado da praça, na verdade, né? Sim. E eu lembro que Gigantesco. Gigantesco. E eu lembro que uma satisfação que eu tive quando eu cheguei lá, eu sentei num café muito famoso que tem ali há muitos anos, chama Bosco Café. Eu sentei ali embaixo do shopping, olhando para a igreja, para o Kremlin, para a Praça Vermelha, pedi um caviar, que é tradicional lá na Rússia, né? O caviar russo. E ali eu fiquei sentado, tava garoando e era verão, estava tipo 12 graus. Garoa,
E eu observando ali e me deu uma satisfação pessoal, assim, falei, pô, eu tô aqui nesse país com uma história tão bonita, fantástica e que é uma potência mundial hoje, sem dúvida nenhuma, né? Algo que sempre me chamou muita atenção foi a corrida para o espaço, que a Rússia travou, né? Que a Rússia disputou com os Estados Unidos. Então eu tive que conhecer o Museu do Cosmonauta. E pasme, pessoal, eu estive no museu, né, da NASA em Washington, né? Da história da corrida espacial americana. E para mim foi uma diferença gritante, assim. Eu estive em Washington 6 meses antes e depois eu estive no museu em Moscou. O Museu do Cosmonauta em Moscou, então, pô, mostra todas as sondas, elas estão lá. Primeira sonda que entrou em órbita, depois a primeira sonda que tirou foto da Lua. O primeiro homem, né? Mostra a história do primeiro homem, que era o Nikita. Ai, caramba. Não vou nem chutar. Eu tava com o nome dele aqui na minha cabeça, mas o primeiro cosmonauta, né? Não se fala astronauta, né? Quando é russo. O primeiro cosmonauta, né? A entrar em órbita, a ir pro espaço, né? Então aquilo ali me fascinou muito. Fora que também a capital da Rússia era uma. Eu estive depois da Copa do Mundo de 2018, então eu fui para Moscou. Então Moscou estava totalmente revitalizada, né? Ela estava totalmente revitalizada, assim. É uma cidade extremamente moderna. Às vezes o pessoal tem aquela visão de que, pô, mas a capital da União Soviética, né? Do Império Soviético, coisas ultrapassadas. Não. É deslumbrante. É deslumbrante, assim. Avenidas largas, prédios muito bem conservados. Eu não vi lixo na rua em Moscou. E eu achei a mobilidade dentro também de Moscou, né, através dos metrôs, assim, também muito prática. Contanto que você dê uma estudada antes ali no Google, ali, para você também não se perder muito nas estações que, por conta do inglês, não é muito fácil de você se locomover, né? Lembrando que é uma cidade de 12 milhões de habitantes, então, ou mais. Esse número acho que não está bem coerente, mas mais de 12 milhões de habitantes, então uma das grandes metrópoles do mundo, né? Gigantesca. Gigantesca a cidade de Moscou. E além do Museu do Cosmonauta, eu lembro de um outro ponto turístico que eu visitei lá, que é um bunker, talvez o bunker mais famoso da Rússia, porque tem centenas ou milhares de bunkers na Rússia toda, né? Sim. Mas ali em Moscou tem um muito famoso, chama Bunker 42. E é um bunker de 18 andares de profundidade. Então Da imagine. época da Guerra Fria? Exatamente, da época da Guerra Fria. Imagine um bunker, um prédio de 18 pavimentos, só que subterrâneo. E é possível visitar. Inclusive, você desce até o 18º andar por escadas e você chega lá embaixo, tem uma cafeteria no 18º andar. Legal. Sistema de ventilação. É uma pena que a visita foi em russo, não tinha visita em inglês. Então, na época, eu não entendi absolutamente nada e fui só acompanhando com os olhos mesmo a visita, né? Mas é um lugar que eu recomendo muito, Bunker 42 em Moscou. Para quem gosta muito de história, né? A Rússia ela tem muito orgulho por ela ter essa extensão territorial, ela ter preservado o tamanho que é a Federação Russa hoje. E 2 grandes guerras a Rússia passou, né, na verdade, por 3, né? Mas eu poderia citar aqui que eu fui em um dos museus dessas grandes guerras. A primeira é a Guerra Napoleônica, né? Na época do Iluminismo, todo mundo sabe que Napoleão, né, começou a anexar alguns países, inclusive a vinda da família real ao Brasil foi por conta de Napoleão, e ele tentou invadir a Rússia com 600 mil homens e acabou que aquela velha tática da terra arrasada que os russos utilizaram na Segunda Guerra Mundial, foi a primeira vez que eles utilizaram, eles ganharam de um exército que era quase que imbatível de Napoleão, né? Foi relativo ao cerco de São Petersburgo que foi feito ou não? Eu não tenho certeza, eu sei que Que era Kaliningrado na época, né? Isso, o Napoleão ele chegou em Moscou, só que eles tacaram fogo em Moscou. Eles deixaram todo o caminho que Napoleão percorreu, fora o inverno, né? Aquela neve que eles chamam de Rasputin, fora aquilo que castigava eles e desinteria, etc. Quando eles chegaram em Moscou e por todas as cidades que eles passavam, eles faziam a tática da terra arrasada, né? Uhum. Então eu fui no Museu da Guerra Napoleônica, você vê vários artigos ali, de artigos militares, você vê a história inteira, né? Dessa guerra, né? E eles têm muito orgulho disso, por quê? Porque fora isso, eles participaram da Primeira Guerra Mundial, saíram um pouco antes, né? Tiveram a Revolução Comunista ali, a Revolução Bolchevique, né? E a Segunda Guerra Mundial que foi graças ao Império Russo que bateram o Império Alemão, né? Na Segunda Guerra, ali em Stalingrado. Então, isso daí também é uma característica muito
predominante ali na Rússia. Se você quiser saber muito sobre história, eles têm muito orgulho aí da nação russa, né? Das guerras que eles enfrentaram, de tudo que eles suportaram e como que eles mantêm a unidade deles até hoje, né? Não podemos esquecer de falar também da Rota Transiberiana, Essa é famosa, cara. Um dia eu quero fazer. que é uma ferrovia que ela foi construída ainda no ano de 1890 e finalizou a construção à época, em 1908. Então você imagina toda a estrutura e a logística criada à época para você fazer uma ferrovia que atravessa todo o território russo. Inclusive, ela, se eu não estou enganado, ela sai ali perto de Moscou e vai parar lá onde em Vladivostok. Então ela passa por dezenas de cidades, ela passa por Ekaterimburgo, ela passa por Kazan, Passa por Omsk. e vai parar lá em Vladivostok. Então, se eu não me engano, se você fizer o trem sem sair dele, se você ficar rodando nele 24 horas, sem desembarcar em momento nenhum, que é possível, você vai, se eu não estou enganado, 8 dias para você fazer a rota inteira, sem desembarcar. Sem desembarcar. Fazer a rota toda. Mas o que as pessoas fazem é fazer ela por 30 dias e desembarcar nas principais cidades e dormir 2, 3 dias na cidade. E um ponto interessante é que em Irkutsk, na Sibéria, você pode desembarcar e pegar a Transmongoliana, que é uma rodovia que vai ligar a Ulaanbaatar, ou Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia. Então você pode chegar em Irkutsk, já no meio da Rússia, para lá, e fazer o trajeto até a Mongólia, que dá umas 3, 4 horas de trem, volta para a Transiberiana e continua seguindo para Vladivostok. A Mongólia faz divisa com a China e com a Rússia, né? Fica bem no meio ali. Que é a terra de um grande viajante chamado Marco Polo e a terra de Gengis Khan também. Gengis Khan, né? Exatamente. Dizem que... Mas como a gente não conhece, a gente não vai gravar episódio de país que a gente não foi, né? Exato. O meu irmão foi pra Mongólia. Ah, é? Meu irmão ficou na Mongólia, ficou uma semana. Conheci um pouco da cultura, né? O Império Mongol foi o maior do mundo, né? Em termos de área, né? Então nós Foi o maior. temos que visitar lá. É um país interessante. Fora, certeza. então, o eixo. Bom, eu conheci só Moscou, né? Fiquei por 5 dias, mesmo gostando muito da história da Rússia, né? Pretendo voltar pra lá. Você foi pra São Petersburgo. Eu fui para São Petersburgo. E aí? É chamado talvez ali de a Veneza da Rússia. É uma cidade, turisticamente falando, talvez mais atrativa que Moscou. É aonde os russos vão passar férias, inclusive. Então os russos eles saem lá do leste e vão conhecer São Petersburgo. Assim como aqui no Brasil. São Petersburgo é a antiga Leningrado? Eu vou dizer que Leningrado ou Kaliningrado, eu sempre confundo. Eu acho que era Leningrado, São Petersburgo. Kaliningrado, eu acho que eu tô confundindo aqui, a porção de terra que fica ali dentro da Europa, ali perto dos países bálticos, né? Sim. Exato. Então, antiga Leningrado, falou tudo. E é uma cidade muito bonita. Os canais de São Petersburgo. É uma cidade que tem 6 milhões de habitantes. Caramba, grande. Metade de Moscou, mas mesmo assim muito grande. E assim como aqui no Brasil, muitos sulistas não conhecem o norte e vice-versa, lá também o russo não conhece São Petersburgo e vai viajar para lá para conhecer. Eu lembro de uma estrutura turística lá, que é o Hermitage, que é o famoso museu, um gigantesco, um complexo de história maravilhoso dentro da cidade, e a igreja de São Basílio, que, traduzindo para o português, que é aquela famosa igreja, o cartão postal ali, talvez, Eu confundi, então. Qual que é o nome da catedral da Praça Vermelha? Seria do sangue derramado ou não? Cara, eu vou até procurar aqui. Eu acho que é a igreja do sangue derramado, mas podemos procurar, ué. Vamos ver qual. Da Praça Vermelha, eu falei aqui de São Basílio. Eu tô até confundindo, quer ver, ó? Que fica ali com o Kremlin. Que agora você falou ela também. Deixa eu ver qual que é o nome dela. Fica a Catedral de São Basílio. Fica a Catedral de São Basílio na Praça... Na Praça do Kremlin. Praça Vermelha, exatamente, na Red Square ali. É. E exatamente, lá em São Petersburgo fica a igreja do sangue derramado, então. Sangue derramado. Que a gente pode até colocar aqui no... Cara, são muitos cartões postais, a gente acaba confundindo aqui, porque é muita informação também, né? Vamos checar essa informação pro... É bom que a internet agora dá pra gente checar e rechecar durante o episódio, mas tá aqui, ó. Exatamente, a igreja do sangue derramado, ela fica lá em São Petersburgo, que é o Sangue cartão derramado, postal. São Petersburgo e São Basílio fica dentro do Kremlin, Fica na dentro Praça do Kremlin, Vermelha. ali nas proximidades da Praça Vermelha. Falamos correto agora. Eu, na verdade, me confundi quando eu fui falar da igreja de São Petersburgo. Enfim, é uma cidade que fica bem pertinho da Europa ali, que antes tinha vários voos
que ligava a Europa a São Petersburgo. Com essa operação militar especial, chamada pela Rússia, lançada na Ucrânia em 2021, já faz mais de 2 anos, os voos para a Europa foram cancelados. Então, nesse exato momento da gravação, a gente está aqui no mês de abril de 2024, não há voos direto da Europa. Então, para você chegar na Rússia hoje, quais são as opções? Saindo do Brasil. Escala na Turquia, escala em Dubai, Istambul, ou escala em Dubai, nos Emirados, ou escala em Tbilisi, capital da Geórgia, Yerevan, capital da Armênia, Belgrado, capital da Sérvia. Claro que da China também tem voos, Tailândia, mas aí foge do roteiro aqui do Brasil. Você não consegue mais chegar em Frankfurt e ir para a Rússia, ou chegar em Madrid, em qualquer outra cidade da Europa. Eu já contei essa história, inclusive, num podcast que nós estávamos em Balneário Camboriú. Não vou repetir ela, mas eu quero lembrar aos viajantes brasileiros que possuem cidadania italiana, alemã, às vezes outro tipo de cidadania. Dependendo, se você não for com o seu passaporte brasileiro, você vai precisar de visto para entrar na Rússia, tá? O meu amigo estava com passaporte italiano, teve que tirar um passaporte de emergência num consulado, o passaporte de emergência brasileiro, porque com o italiano precisava de visto. Então, ali até a diplomacia entre os países do Ocidente e do Oriente da Europa, ela é vista no quesito de você, às vezes, necessitar de um visto para você sair de alguns países da Europa, como Alemanha, Itália, França, Portugal, Então a Espanha. gente pode carimbar aqui que o brasileiro não precisa de visto para ir para a Rússia. Até hoje, eu não tenho conhecimento se exige o visto, né? Acredito que não. Não Acho exige que o visto. nosso passaporte, principalmente o passaporte brasileiro, ele é considerado um dos Mais fortes. mais né? fortes transitáveis aí no mundo, né? E digo mais, a validade do nosso passaporte como turista na Rússia é de 6 meses. 6 meses. Então o Brasil e a Rússia têm ótimas relações, o que possibilita esse intercâmbio de brasileiros na Rússia e russos no Brasil. Inclusive a embaixada da Rússia no Brasil é uma das grandes, junto com China, junto com os Estados Unidos. A embaixada da Rússia tem uma grande estrutura. Só vou te atualizar aqui. Hoje nós estamos no dia 26 de março. Você falou em operação militar especial. Se não me engano, há 3 dias a Rússia já chamou de guerra agora. O conflito que está acontecendo na Sim, Ucrânia, tá? Sim, procede. Eles já. Então, assim, para quem está assistindo nosso podcast e pretende viajar para o leste europeu, pretende, né, viajar para a Rússia, então só ficar atento mesmo com essas questões de geopolítica, se um país não está sendo atacado, se está seguro para ir, converse com pessoas, ou até entre em contato com a gente. Nós temos também alguns conhecidos que moram nesses países e podem nos informar aí de uma maneira mais precisa como que está funcionando o trânsito aí para você ir para países ali do Báltico, como Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, a própria Rússia, né? Eu não posso deixar de falar nesse episódio aqui do Lago Baikal, que é um dos pontos turísticos famosos da Rússia, que fica na Sibéria, é um dos maiores lagos do mundo e é o lago mais profundo do mundo hoje, onde vários russos passam as férias, que é um local que tem 2 ilhas lá, com muitas residências, hotéis, enfim. É um lugar onde os russos passam férias no verão. É engraçado, férias na Sibéria, né? Para quem não conhece, acredita que, pô, mas o que eu vou fazer na Sibéria, que é menos 30, menos 50 graus, né? Mas lá tem verão, né? Exatamente, tem um verão lá que faz 30 graus tranquilamente. Sim. Ali na região da Sibéria. Sim, por isso que eu falo que falar sobre alguns países, assim, desmistifica muita coisa, né? Às vezes, por exemplo, quando eu estive na Romênia, pô, o pessoal vai de férias para ir para as praias do Mar Negro. Minha cabeça, Mar Negro só tinha atividade comercial e militar. Você nunca imagina que tem praias, né? Assim como imagina o tamanho do território da Rússia, né? O tanto que a gente não tem para conhecer da Rússia. Minha opinião, por que conhecer a Rússia? Primeiro, história, repleto de história. Segundo, é um país relativamente barato, tendo em vista que é o leste europeu. Não é um país caro, perto dos países do Ocidente. Leste europeu / Ásia. / Ásia, isso. Inclusive, 80% do país é na Ásia. Exato. É um país relativamente barato. E terceiro, é uma cultura totalmente diferente da nossa. E isso entra um pouco no quesito da história, assim. Mas tem muita coisa para você conhecer. E eu não posso deixar de falar o seguinte também, que se você é solteiro e você deve ir para lá, é uma terra de muita festa, de pessoas alegres, pode dizer assim, que o brasileiro é bem recebido e é uma terra de mulheres bonitas. Né? Com certeza vale a visita mesmo. Bom, acredito que a gente tangenciou aí alguns assuntos, né?
para quem tem dúvidas aí de visitar a Rússia futuramente ou não, mas acho que eu pretendo voltar para a Rússia, independente de questões geopolíticas, se for possível. Acho um país fantástico, tem muita área para conhecer, né? Já antecipo que eu vou morar 3 meses lá esse ano e quando eu voltar de lá, vai ter episódio, vai ter muito vlog da Rússia, Vamos ter bastante vai ter, conteúdo. vai ter vlog para enjoar do conteúdo da Rússia e para viver realmente o país, que em 3 meses dá para realmente conhecer o país, né? Da interior, né, também principalmente. Exatamente. Bom, mas esse foi mais um episódio, então, finalizando aqui do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Mais uma vez, muito obrigado.